Nossa E? reunião. Ok. Pai querido e amado, mais uma vez aqui estamos todos juntos, reunidos na tua gloriosa presença. E diz na tua palavra que quando tiverem 2 ou 3 reunidos em teu nome, tu estarias no meio deles. E tu és um Deus poderoso que não vê fronteiras e que nem oceanos, porque a distância não diz nada para ti. Por isso, apesar da distância física, nós estamos unidos no mesmo Espírito, que é o teu poderoso Espírito. Por isso nós te pedimos que o teu Espírito guie este culto e que seja tudo para a tua honra, para a tua glória, para o teu louvor. Em nome do teu Filho amado, Yeshua Messias. Amém. 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 Glória a Deus. Livro de Mateus, capítulo 11, o versículo 28, 29 e 30 diz assim: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Eu quero que você abra a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo de número 4. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo de número 4. Aleluia. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Todos encontraram? Posso ouvir assim um amém? Isso. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 4 diz o seguinte: o que fala em outra língua, a si mesmo se edifica, mas o que profetiza edifica a igreja. Amém? Senhor, que o Senhor venha trazer entendimento a esta palavra, Senhor. Que o Senhor venha usar o teu servo que fala, Pai, não com sabedoria humana, mas com sabedoria divina, revelada do Espírito Santo. Não com o objetivo de vangloriar aos homens, mas de glorificar o teu nome. O objetivo que é necessário que o Senhor cresça e que nós venhamos a diminuir. É necessário que nós venhamos a aprender da tua palavra, para não sermos errantes nas coisas que concernem ao teu reino. Senhor Deus, abençoa-nos, Pai, em nome de Jesus. Amém? Glórias a Deus. Aleluia. Meus irmãos, esse versículo da Bíblia, ele está ligado com o banner que eu enviei para vocês. Edificar. Como é que nós nos edificamos? Esse versículo, ele está separado em 2 partes. O que fala em outra língua, a si mesmo se edifica. E é isso que nós vamos falar. A segunda parte, nós vamos entrar também nesse contexto. Mas o que profetiza, edifica a igreja. A profetização, quando a gente profetiza, esse ato de profetizar, que a Bíblia nos fala, é profetizar em revelação dada pelo Espírito Santo, é profetizar coisas boas já pautadas e baseadas pela Bíblia. Houve situações e revelações que o Senhor dá-nos e que vocês têm participado, têm visto como é que é, alguns têm vivenciado, alguns têm tido revelações dadas por Deus, e essas revelações dadas por Deus, elas são proféticas, são algo que vão acontecer, são algo que existe, mas nós estamos hoje muito vivenciando situações em que as pessoas estão se tornando um pouco mais frias e deixam de se edificar. Então, o nosso contexto hoje é a edificação. Mas dentro desse contexto da edificação, eu quero passar para os irmãos o seguinte: o que fala em outra língua, a si mesmo se edifica. Então,
Eu aprendi nessa pandemia também, nesse tempo, nós ficamos confinados, nós temos também que se alimentar, participamos de um seminário, aliás, 3 seminários que nos foram convidados. Posso dizer que um deles foi um presente de Deus muito bom. E nós conhecemos pessoas, e pessoas que também passaram, ministraram também, nos ensinaram. Dentre elas, o profeta Amaro é um senhor de 72 anos, natural do Rio de Janeiro, mora no Maranhão, uma cidade bem pequena, e ele fala que edificar é baseado neste versículo: o que fala em outra língua, a si mesmo se edifica. A partir do momento que nós aprendemos, nós ouvimos, nós construímos uma casa, nós vamos começar pelo alicerce. O fundamento da casa é o alicerce, é a base da casa. Ao contrário do que muitos pensam, até alguns se acham, né? Os apóstolos vieram criar um fundamento. Eles não vêm dar cobertura espiritual, eles vêm criar fundamento. A Bíblia diz que, em Efésios, os fundamentos dos profetas e dos apóstolos, então é criar a base, para que depois se construa em cima disso. E dentro dessa base apostólica que Paulo escreve, o que fala em outra língua, a si mesmo se edifica. Eu comecei a ouvir o profeta Amaro, já partilhei essa live lá no grupo Ser e Fazer Discípulos, aquele grupo que nós temos da igreja no Facebook. É muito bom vocês atentarem para alguns vídeos que estão sendo partilhados ali, porque são vídeos que estão em concordância com o que Deus tem revelado e colocado ao coração daquele que está dirigindo a igreja do Senhor. Deus tem colocado revelações, e eu tenho procurado, quando eu encontro alguém que está coerente à palavra do Senhor, eu tenho procurado partilhar alguns vídeos que estão ali. Então, se você ouvir aqueles vídeos, vocês vão estar ouvindo também aquilo que também está no meu coração, em concordância com o que Deus tem revelado para a nossa época, na nossa história. Eu já preguei no passado sobre tempo e as estações. Os tempos e as estações, eles são para serem vividos naquela época. Vocês que estão aí na Europa, eu não vejo ninguém que esteja como eu, assim, com uma camisa mais de manga curta, mas todos estão vestindo uma camisa de manga comprida, porque o tempo é inverno. Você não vai vestir uma camiseta fina e vai sair lá fora, porque o tempo na Europa agora é um tempo de frio, mas no verão você vai mudar a sua roupa. Assim também é Deus. Nós precisamos entender o tempo e as estações. A apóstola Nelma falou muito sobre isso também. Ela explica muito nas suas mensagens, assim como outros profetas, Davi de Rebolo e Maurício Marques, o Luiz Hermine e tantos outros que estão alinhados também no mesmo propósito. E quando a igreja está alinhada, ela vai transmitir aquilo que o Espírito de Deus vai colocando para que nós possamos alinhar o povo de Deus, haver um alinhamento das coisas. Eu costumo dizer o seguinte: dentro de um lar, de uma casa, quando um casal, que é um número reduzido de 2 pessoas, eles não se alinham nos projetos, eles não se alinham nas finanças, eles não se alinham nas ideias, eles não se alinham nos sonhos, eles não se alinham nos pensamentos, eles não conseguem concretizar isso, porque, primeiro, não há uma bênção do Senhor. Mas quando o casal, ele começa entre eles se alinhando nos projetos, nos sonhos, na concordância, desde que, pautados pela palavra do Senhor, haverá uma bênção de Deus sobre isso. E o que nós queremos trazer para vocês aqui, nesta palavra maravilhosa, o que fala em outra língua edifica a si mesmo. Então, falar em línguas, ele nos edifica. Então, quando eu estava ouvindo o apóstolo, o profeta, aliás, Amaro, esse senhor, eu partilhei lá no vídeo, ele faz uma live com um outro senhor, que é o Ricardo Ribeiro, e ele fala sobre essa edificação. Ele diz o seguinte: aqueles que podem, claro, né? Por isso que existe a diferença entre o sacerdote
que são separados para estar na obra do Senhor, aqueles que estão dedicados a fazer a obra do Senhor, como os levitas, que eles não trabalhavam, só ficavam por conta da obra, não tinham herança, a herança deles era o Senhor, então eles eram separados só para isso. E esse profeta Amaro conta que, por ele ser profeta, só separado para isso, já com 72 anos de idade, ele diz o seguinte, que ele separa as primeiras horas do dia. O dia tem 24 horas, então 2 horas e pouco, vamos contar que seja 2 horas e meia. 2 horas e meia ele separa do seu dia e ele começa o dia, ele diz o seguinte, primeira coisa, que é um propósito que ele tem pessoal. A primeira hora é dele, a segunda hora é para ele e a terceira hora é por ele. Depois, as demais horas do dia é para o profeta. Então, ele disse o seguinte, que ele canta, ele fala em línguas, ele fala com Deus, ele canta em mistério, ele sai na parte de fora do seu quintal, olha para o alto e fica olhando a natureza, tentando procurar aonde está o Senhor, no alto dos céus, fala com Deus, ele separa 2 horas e meia para que haja uma edificação. Eu sei que muitos não conseguem fazer isso, mas se você dedicar a sua primeira hora do dia a orar pelos projetos que você tem, a pedir a Deus pelas coisas que vocês estão tentando alcançar. Eu aconselho vocês, já falei sobre isso, um caderninho de oração. Anota tudo o que você precisa. Separa, como eu fiz aqui por separadores, e você vai colocando isso. A Trindade também tem, ó. E o meu nome está naquele caderno ali. E o da Maria Trindade está nesse caderno aqui também. O nome de todos vocês estão aqui. Porque tem propósitos e objetivos. Olha ali a Glaucia dela também, ó. Então, todos os propósitos e objetivos é isso aí, ó. Coloca num caderno de oração. Separa, por exemplo, assim, objetivo dos enfermos, objetivo das causas, trabalho, objetivo dos projetos, dos sonhos, viagem, família, igreja, profissão. Não é pecado nós almejarmos, queremos ter um cargo melhor, queremos ganhar mais. Não é pecado queremos ter algo a mais em nossas vidas, mas é bênção de Deus. E quando essa edificação, nós preparamos o dia com essa edificação, o nosso corpo ele começa a receber das coisas de Deus. O nosso corpo ele começa a ser cheios da presença de Deus. E para sermos cheios da presença de Deus, nós precisamos de edificação. Está ali o nome, a Maria Trindade mostrando ali para mim, olha lá, Paulo, Romilda, Júlia, Célia, está tudo ali, ó, o nome das pessoas, tá vendo? Pessoas que estão paradas na igreja, pessoas que estão fracas na fé, coloca o nome lá. Separado também, tudo por projeto da África, projeto das crianças, sabe? Tudo isso, quando nós colocamos em marcado isso, nós temos uma ordem para orar. Nós temos o pão nosso é cada dia, a oração é diária. Então nós queremos colocar isso para os irmãos entenderem. Só que, irmãos, quero que vocês nesse momento prestem muita atenção. Eu quero que vocês nesse momento foquem realmente em algo que eu vou passar para os irmãos. Primeiramente, eu queria partilhar com vocês um pequeno vídeo. Esse pequeno vídeo é para que nós pudéssemos fazer uma comparação. Por quê? Nós estamos vivendo em épocas que o acesso à palavra, o acesso à internet, ele tem ficado muito fácil. Porém, não quer dizer que tudo que nós estamos absorvendo na internet, na rede social, seja algo que realmente vai edificar a nossa história. Quando você ouve a palavra de Deus dizendo, o que fala em outra língua, a si mesmo se edifica. Então, nós começamos a olhar e de repente a gente vai procurar na internet, vai colocá-la no YouTube, falar em línguas. E nós encontramos coisas boas, coerentes,
encontramos coisas não tão coerentes assim. Só que meu objetivo aqui não é falar sobre outra denominação, mal, nem tampouco denegrir pessoas, mas sim mostrar aos irmãos que existem opiniões que elas vão ser favoráveis, primeiramente, à igreja ou à entidade que a pessoa pertence. Segundo, a pessoa acreditou aquilo, pregou sobre aquilo a vida inteira. Terceiro, ela pregou sobre aquilo a vida inteira, foi ensinada daquela forma. Tem muitos vídeos na internet explicando daquela forma. A pessoa própria, ela se retrai, se fecha o coração e não quer, não aceita outra opinião, não é capaz de entender, abrir o coração para entender. Então, às vezes a pessoa, ela recebe daquela entidade, ela é uma pessoa que é assalariada, então ela não consegue mudar. Então, o melhor objetivo para nós é nós aprendermos com esse estudo que eu vou passar para vocês fazerem uma análise do que realmente é pautado na Bíblia. E o Espírito Santo de Deus é o melhor intermediador para ensiná-los sobre isso. Meus irmãos, eu não fui à internet pesquisar nada, mas quando nós estamos pautados, como Jesus disse, que nós erramos por não conhecer as Escrituras, então o que nós temos que fazer? Conhecer as Escrituras. Conheci as Escrituras, então eu vou edificar a minha casa sobre a rocha. Vou criar primeiro um fundamento. Vou o quê? Praticar aquilo que eu aprendi. Então, a partir desse momento, eu começo a edificar. Então, eu não fui à internet buscar estudo nenhum. Nada. Primeira coisa que tem que fazer: conhecer as Escrituras. Segunda coisa, o Espírito Santo traz a revelação ao nosso coração e o entendimento. Então, depois, nós podemos ter como auxílio algum livro que vai nos falar sobre a história, não sobre propriamente aquilo que aconteceu na Bíblia, mas a história daquela época, que vai auxiliar a nós enxergarmos o tempo e a altura que aconteceu aquilo. Então eu vou partilhar esse vídeo com os irmãos, é curtinho o vídeo, só que eu vou fazer algumas pausas para explicar para vocês, tá bem? Com muito carinho e muito cuidado, não é para denegrir a imagem de ninguém. Eu procurei tirar o nome da pessoa, procurei ofuscar o nome da pessoa que está sendo entrevistada sobre essa questão de falar em línguas, para que você venha entender. Só que essa pessoa, pela voz, vocês vão reconhecer, é de uma entidade bem conhecida, mundialmente, tem em todo lugar. Outros pastores desta mesma entidade, de renome, que eu ouço, mas tem um cuidado diferente no falar sobre este assunto. Então, nós temos que saber interpretar essas coisas também. Posso ouvir um amém assim? Amém. Então, vamos lá. Vou ver se eu consigo partilhar com os irmãos o vídeo, tá bem? Esse vídeo, ele é a entrevista de alguém que está perguntando para um pastor de uma igreja renomada, de uma denominação. Esse pastor, ele estudou aí na Escócia, fez um tempo de estudo aí na Escócia, é escritor de livros, é uma coluna dentro desta igreja. Eu respeito a igreja, respeito ele. Ele ensinando sobre isso, ele não está, ou seja, perdendo a salvação, não tem nada a ver com salvação, não tem nada a ver com igreja em si, mas tem a ver com ensinamentos, tá bem? Quero deixar isso bem claro para os irmãos. Quem pensa dessa forma não perde a salvação. Porém, deixa de desfrutar das bênçãos que tem quando o apóstolo Paulo escreve: o que fala em outra língua, a si mesmo se edifica. Amém? Então nós vamos entender o contexto do que ele fala. Sobre tom de língua, se já cessou, se não cessou. Ainda é possível que aconteça, por exemplo, o processo que Paulo fala lá em Coríntios, de 2 ou 3 falarem com intérprete. Existe língua dos anjos, ou era sempre um idioma? Certo. Primeiro, com relação à natureza das línguas. Tudo depende da relação da primeira carta aos Coríntios com o livro de Atos.
No livro de Atos, capítulo 2, você tem o registro da manifestação de línguas que aconteceu no dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo veio sobre os que estavam reunidos. O registro diz que a multidão os ouvia falar nas línguas em que eles foram criados. E eles eram galileus. No máximo, sabiam aramaico, que era a língua popular, talvez um pouco de grego, que era uma língua franca, né? Mas saber todos os idiomas das nações que estavam representadas ali seria impossível. Né? Daí eles ficaram maravilhados com o que estava acontecendo. Considerando que o Espírito Santo havia descido sobre os 120 e não sobre a multidão ainda, então é mais lógico que o milagre aconteceu nos 120. Ou seja, que eles realmente falaram em idiomas que eles nunca tinham aprendido. Não precisou de milagre na multidão, porque eles ouviram aqueles idiomas. Né? Só depois é que o Espírito Santo desce sobre eles, quando Pedro diz, vocês se arrependam, creiam e vocês receberão o dom do Espírito Santo. Então, o que aconteceu em Atos 2, aquelas línguas ali eram idiomas estrangeiros, falados sobrenaturalmente pelo poder do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo parou de agir daquela forma, os apóstolos também não tinham mais, ou os 120 que estavam lá, eles não tinham mais condição de falar aquelas línguas que eles falaram durante aquele momento que o Espírito estava sobre eles, né? Amém. Deixa eu voltar para mim aqui, para vocês entenderem essa primeira. Conseguiram ouvir bem? Amém? Então, volto a frisar, nada contra o pastor, nem denominação nenhuma, só para vocês entenderem. São opiniões de pessoas que já pregaram muitos anos sobre isso. Chegou uma altura do ministério, nesse período, que desde 2012 nós estamos aí à frente de um trabalho para o Senhor. Houve uma altura que eu comecei a ficar muito letrado, comecei a olhar muito para a letra. E eu notei que o espírito, o fogo, começou a diminuir. Então, primeiramente, se nós não acreditamos, se nós deixamos de acreditar, porque as coisas sobrenaturais, vocês têm que entender que ela parte de um princípio assim. Quando Jesus chega para cada um deles, ele diz o seguinte: se tu creres. Então, se não creu, para por ali. Não há diálogo, não há conversa, não há discussão. Parou por ali. Não crê? Amém. Deus te abençoe. Próximo. Então, tem que ser a vida assim. Se você crê, você vai viver as coisas sobrenaturais. Não há como. Eu falava com uma pessoa, líder de uma igreja grande, aí no Reino Unido, e a pessoa virou para mim e disse assim: eu não acredito que Deus fala com os homens. Eu nem discuti. Não vou discutir. Não crê, não crê. Ponto final. Mas aquele que crê vai poder absorver e viver as coisas sobrenaturais. Porque o homem natural não compreende as coisas espirituais. Então, quando nós olhamos para esse aspecto, o pastor ali ele começa dizendo o seguinte: a relação entre o livro de Atos, capítulo 2, e 1 Coríntios, capítulo 12, 13, 14, onde só no 14 que realmente Paulo fala sobre o dom de línguas, ele diz que há relação entre isso. Ou seja, quando nós vamos pegar a palavra do Senhor, nós vemos que há uma diferença enorme. Então aqui está, eu acredito que vocês estejam vendo, né? No livro eu vou abrir aqui no outro aplicativo, Atos capítulo 2, versículo 1, diz o seguinte: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, e essa passagem muitos conhecem, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas, como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Então não há dúvidas aqui que é o Espírito Santo que encheu eles. Isso no livro de Atos 2, não é isso que vocês estão vendo na tela. A Bíblia diz que todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia. Ou seja, ora, estavam habitando em Jerusalém
judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo dos céus. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade, e ficaram espantados, porquanto cada um ouvia falar na sua própria língua. Ou seja, cada um ouvia falar na sua própria língua. Então, o que aconteceu? A Bíblia nos diz que estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: vede, não são esses, porventura, galileus? E que estão falando? E como ouvimos cada um de nós na nossa própria língua materna? Os que estão aqui são partos, medos, elamitas e os naturais de Mesopotâmia, naturais da Judéia, naturais de Capadócia, naturais do Ponto, da Ásia, da Frígida, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas intermediações de Cirene, e romanos que se residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes. Como é que nós estamos ouvindo na nossa própria língua? Então, o Espírito Santo desceu sobre eles e eles falavam na língua de outra pessoa. Eu já ouvi testemunho, posso ouvir sua mãozinha levantada assim? Eu já ouvi testemunho de pessoas que foram visitar outro país e chegou lá, Deus deu a língua daquele país. Quem já ouviu isso? Diz amém. Com a mãozinha assim. Amém? Então nós podemos concluir que o Espírito Santo de Deus, ele dá. Eu estava num culto em Lisboa quando o pastor Renato Rubim foi ministrar na igreja Catedral da Esperança em Lisboa. Ao terminar o culto, lá em Lisboa tem muitos descendentes de judeus e inclusive tem lá uma escola que ensina sobre a língua do hebraico, aramaico. Terminou o culto e esse pastor pregou, falou em línguas, mas ele não sabia a língua que ele estava falando. Quando terminou o culto, veio-se um dos professores de hebraico e foi até ele e falou: olha, onde você aprendeu a falar o hebraico? E ele disse: não, eu não sei falar, eu nunca aprendi, nunca estudei hebraico. Mas como não? Você falou sem nenhum sotaque, você falou na língua nativa de lá. Eu fui levar o apóstolo Roberto Pereira, o invisual, para orar por uma pessoa, e ele orou para essa pessoa, o Espírito Santo desceu naquela hora ali, e a voz dele mudou, o sotaque dele mudou, e ele falava em aramaico. Então, alguma coisa nós devemos de entender que os nossos olhos precisam abrir um pouco mais. Então, quando nós ouvimos uma mensagem, uma entrevista como essa, nós vamos cessar o dom de falar em línguas. Então, nós devemos ter muito cuidado, porque não tem relação entre Atos 2 e 1 Coríntios capítulo 14. Por quê? Quando aqui diz 1 Coríntios capítulo 14, versículo 1, vocês estão vendo na tela? Posso ouvir assim a mãozinha? Vê assim a mãozinha, isso? Amém? A Bíblia diz no versículo 1, segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais. Procurai. Então não é para a gente ficar parado, para nós procurarmos. E como é que nós vamos procurar? Nós vamos começar a buscar de Deus os dons. Vamos pedir para o Senhor nos dar esse dom. Deus já deu esse dom para muitas pessoas. Lá em Portugal, eu e o pastor Paulo, missionário Romildo, temos um amigo em comum, um pastor que nós conhecemos. E ele lá de Ipatinga, ele dizia o seguinte, daquela época ele contava, eu era já auxiliar, cooperador, passou a ser diácono, e ele não falava em línguas, e ele tinha um certo receio da própria irmandade, dos irmãos. Ele chegou a liderar o grupo de jovens e ele não tinha o dom de línguas. Há certas igrejas que, para levar ao presbitério, eles pedem que a pessoa busque esse dom, que é uma confirmação de que a pessoa está chamada para o ministério. Porém, nós devemos entender que isso é algo que é uma relação entre a pessoa e Deus e tem que ser buscado. Então, Paulo diz o seguinte, procurai com zelo os dons espirituais. Esse zelo é a santidade, é a determinação, a disponibilidade para que nós possamos
ter esses dons. E ele diz, principalmente, que profetizeis. Aí Paulo diz no versículo 2, pois quem fala em outra língua não fala a homens. Ou seja, se Atos 2 está relacionado com 1 Coríntios 14, a opinião daquele pastor está incorreta. Nós podemos afirmar isso com toda certeza. Por quê? Lá em Atos 2, eles estão falando a homens. E lá nós lemos que cada um entendia e ouvia na sua própria língua. Porém, em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 2, diz, pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende. Então nós devemos tomar muito cuidado quando pessoas... Gente, pelo amor de Deus, eu não sou maior do que ninguém, não sou melhor do que ninguém. O que nós precisamos entender é que o Espírito Santo de Deus é que nos revela e nos traz o entendimento das coisas. Ali diz, versículo 2, visto que ninguém o entende. Então não há relação entre uma coisa e outra, a não ser o Espírito Santo de Deus é que é o mesmo que manifesta esse dom. Posso ouvir um amém assim com a mãozinha? Então Deus, ele dá um dom de você falar em uma outra língua. Eu conheci um pastor que chama Vitor Hugo, do Chile. Ele contou um testemunho muito bonito. E quando ele estava contando o testemunho, alguém contou o seu testemunho. E ele falava sobre o Espírito Santo. E ele contava que ele recebeu algo do Espírito Santo de Deus e disse o seguinte, você tem que ir ao Uruguai. Você tem que ir ao Uruguai, você tem que ir ao Uruguai. E ele, o que eu faço agora? E ele estava no Brasil. E ele disse assim, bom, vou convidar um irmão crente brasileiro, porque os brasileiros são meio doidos da cabeça com essas coisas espiritual. E eles logo vão comigo para lá, porque eu não conheço ninguém lá, só sei falar a língua de lá, porque eu sou chileno. Quando ele desceu na rodoviária, ele e outro brasileiro, ele chegou para uma senhora que vendia as coisas ali e falou assim, olha, aonde é que tem aqui um lugar que eu possa hospedar, um lugar que eu possa ficar? Porque eu vim fazer algo aqui, mas eu não sei o que eu vou fazer. Eu vim aqui trazer uma palavra para alguém, mas eu não sei o que eu vou fazer aqui. E a senhora já começou a glorificar a Deus, porque ela disse assim, se ainda naquele dia o Senhor não mandasse um estrangeiro falar para conversar com ela, qualquer coisa que fosse de Deus, ela ia deixar de seguir a este Deus, porque ela precisava ver um sinal do Senhor que ele estava com ela. E aí ele entendeu que ele foi ali somente para dizer àquela mulher que Deus o tinha mandado naquele lugar para falar algo a alguém que ele não sabia onde estava, o que era, nem o que era para dizer. Então, quando ele contava isso, alguém testemunhou na hora. Eu estava comprando um pastel. E sabe que no Brasil, eu vi aqui mesmo na minha cidade, aqueles locais onde vendia salgados, como coxinha, empada, esfirra, e até o pastel, né? Porque a gente sabe que isso é tudo frito. Os chineses estão ali em peso também, vendendo o mesmo salgado brasileiro. E esse rapaz, ele contou que tinha um chinês vendendo ali pastel, vendendo alguns salgados, com a sua barraquinha na praça. E ele saiu do culto e falou, vamos ali. Ele estava com um grupo comprar um pastel. E ele estava tão cheio de Deus que quando ele foi falar com o chinês, ele começou a falar na língua chinesa, no cantonês, na língua deles. E o chinês começou a chorar e ele parou na hora, porque para ele estava falando em línguas. Para ele estava profetizando, mas ele não sabia o que era. E o chinês começou a chorar. Então Deus, ele faz desses movimentos tremendamente. Tremendamente. Só que Paulo estava dizendo no capítulo 14, que não tem nada a ver com aquele pastor estava dizendo lá, que nós estão ligadas as coisas. Ele diz o seguinte, pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende. Então não é a mesma língua que o homem falou com o chinês.
porque o chinês estava entendendo, mas ele estava falando em espírito. A Bíblia diz no versículo 2 de Coríntios, capítulo 14, que ele estava falando em mistério. E a Bíblia diz, mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando, consolando. O que fala em outra língua, a si mesmo se edifica. Mas o que profetiza, edifica a igreja. Então nós devemos de entender que a edificação, ela é algo necessário para os nossos dias de hoje. Posso ouvir um amém? Eu vou soltar para vocês, porque o tempo é curto, só o final do vídeo para vocês entenderem o que esse pastor ele menciona lá no final, para nós podermos observar qual é a opinião deles acerca deste assunto. Amém? E já vamos passar para a parte final que eu quero encerrar. Só para vocês entenderem. Tem um ônus de provar que ele voltou, o dom de línguas, porque ele estava ausente 2.000 anos. Então, não sou eu que tenho que desprovar, são eles que têm que provar que o dom voltou. E a condição é que esteja de acordo com o Novo Testamento. Se não tiver, desculpa, mas eu permaneço incrédulo. Não sei se é a palavra. Amém? Vocês escutaram? Ele diz que o dom de línguas ele ficou parado. Porque um escritor, eu não voltei um pouquinho antes, porque um escritor, ele menciona que o dom de língua cessou. Mas como pode um escritor dizer uma história inteira de um planeta, que o dom de língua cessou, e que ele diz que nós que falamos em língua estranha, em língua dos anjos, temos que provar que esse dom voltou, senão ele permanece incrédulo. Então a pessoa ser incrédulo, como eu falei, não perde a salvação. A pessoa pode andar do jeito que ela quiser. Mas de uma coisa é verdade. Quando nós andamos no Espírito, nós procuramos as coisas do Espírito. E o que Deus quer falar para nós hoje é que nós precisamos edificar a nós mesmos. A partir desta mensagem, você que fala em língua, comece a edificar. Paulo fala, para nós ganharmos tempo aqui e corrermos, depois vocês leiam o versículo 14, o capítulo 14 inteiro. Paulo fala no versículo de número, deixa eu abrir aqui para nós acompanharmos. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 13, diz o seguinte: pelo que fala em outra língua, deve orar para que possa interpretar. A oração vai trazer para vocês o entendimento de quem já fala. Mas quem não fala em língua, buscai os dons espirituais. Paulo fala no começo, no primeiro versículo. No versículo 14, Paulo fala, porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera, fica sem entendimento. Mas nós somos edificados. Eu já fiz isso. E faço isso. Eu oro em línguas e por muitas das vezes não tenho entendimento, mas me sinto edificado. Mas se eu quiser ir além um pouco mais, eu vou pedir a Deus para que Ele me dê o entendimento para que a minha mente possa ser frutífera. A Bíblia diz, Paulo faz ali uma pergunta, que fareis? Porque ele sabe que isso gera dúvida. Versículo 15, orarei com o Espírito, mas também orarei com a mente. Está entendendo as duas coisas? O que é orar com o Espírito? É falar em línguas. Se eu não estou tendo o entendimento do que eu estou falando, então daí eu vou orar com a mente. Aí eu vou orar em Espírito. Depois eu vou, ok, Senhor Deus, abençoa a igreja, abençoa o teu povo. Se eu vou, aí Paulo fala mais ainda. Cantarei com o Espírito. Quantos já viram pessoas cantando em hebraico e aramaico aqui, ou cantando em outras línguas, ou cantando na língua dos anjos? Posso ouvir um amém? Muitos já ouviram. Mas eu não estou entendendo essa língua. Então, cantai com o entendimento. Porque às vezes a gente ainda não alcançou esse dom.
Então Paulo fala, cantarei com o espírito, mas cantarei com a mente. Paulo diz o seguinte no versículo de número 22, que eu acho muito interessante esse versículo. Ele fala o seguinte: de sorte que as línguas constituem um sinal não para os crentes, mas para os incrédulos. Olha que interessante. Esse pastor que diz ali no final do vídeo, eu continuo incrédulo, as línguas é um sinal para a vida dele. Olha que interessante, de sorte que as línguas constituem um sinal não para os crentes, mas para os incrédulos. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 22. Vírgula, segunda parte do versículo, mas a profecia não é para os incrédulos, e sim para os que creem. Então você ouve uma profecia, e quem não conhece, quem não sabe, quem não tem nem ideia, não vai crer. Mas você que sabe a manifestação do Espírito, vai crer. Então, falar em línguas é para aquele pastor que não crê. Ah, mas ele é crente, ele crê em Deus. Pois, mas não crê na manifestação do Espírito de Deus. Já a profecia não é para os incrédulos, mas sim para os que creem. Então, muitas das vezes a gente recebe uma profecia e a gente fica cético. Não tem reação nenhuma. Passa o que na cabeça na hora. Não, eu não sei se isso é assim, não estou entendendo. Então não é para você. Mas à medida que você crê, você fala, não, eu tomo posse, eu recebo, você pega essa profecia e as coisas acontecem. Então nós vamos hoje basear esse estudo que nós fizemos em cima do versículo 2. Pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende. Em espírito fala mistérios, mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. O que fala em outra língua, a si mesmo se edifica. Nós vamos praticar isso. Nós vamos buscar este dom. Paulo fala no versículo 1, seguir o amor. Por quê? Porque no versículo 13, no capítulo 13, Paulo fala sobre o dom do amor. E ele mantém a mesma linha, seguir o amor. E procurai com zelo os dons espirituais. Hoje Deus quer que você rompa. Se você não fala em línguas, você vai passar a buscar com mais zelo ainda. Sabe o que acontece? Tem gente que o dom de língua já está aqui, no ouvido. Ó. O dom de língua está aqui assim, ó. E a pessoa fica assim, com um cadeado na boca, com medo até de estar falando alguma blasfêmia, até de estar dizendo alguma besteira, até de estar dizendo alguma coisa que não edifica. Então, às vezes tem pessoas que têm medo de romper. Essa história acaba hoje. O Espírito Santo de Deus está dentro de você. Deus já tem falado com você em sonho. Deus já tem falado com você no seu coração, na sua mente. Você precisa buscar. Você precisa buscar. Nós chamamos de batismo com o Espírito Santo e fogo. Meus irmãos, eu não tinha sido batizado nas águas. Meus irmãos, eu não tinha descido as águas quando o Espírito Santo de Deus me pegou. Detalhe, meus irmãos. Eu tinha apenas 6 meses de conversão. Mas o que acontece? Eu havia entregado. Eu havia aberto o meu coração. Eu havia feito o que Jesus falou, crer. Não como aquele testemunho daquele pastor, que no final ainda diz, eu sou incrédulo nisso. Enquanto não me provarem. Porque Jesus, ele fala o que para Tomé? Tomé, toca aqui nas minhas feridas, ó, nos buracos, no meu corte na lateral aqui, ó. Veja os buracos dos meus pés. E ele diz para Tomé, Tomé, agora que você vê, você crê? Gente, Deus está à espera de nós cremos. Nós vamos romper no espiritual. Nós vamos conquistar as coisas espirituais. Quando a minha mãe testemunhou semana passada, ela disse o seguinte, eu chamei ele, liga para mim.
E o espiritual tomou posse daquilo e trouxe até os meus ouvidos, e eu ouvia em alto e bom som. E às 5h30 da manhã disse a minha esposa: olha, a minha mãe quer falar comigo. Mas por quê? Porque eu ouvi ela dizendo: liga para mim. E eu disse à minha esposa: vou esperar até lá ser mais de manhã um pouco, porque agora é 1h da manhã, eu não vou ligar essa hora para minha mãe. E pensava eu que minha mãe estava dormindo, mas era a mesma hora que a minha mãe falava, 1h30 da manhã: Roberto, liga para mim. Toma posse dessas coisas espirituais. Creia e edifique-se a si mesmo, em nome do Senhor Jesus. Posso ouvir um amém pela igreja? Amém? Glórias a Deus. Meus irmãos, nós vamos encerrar com uma oração e depois nós vamos despedir uns dos outros. Amém? Amém? Em nome de Jesus. Vamos orar a Deus. Pai, que o Senhor nos dê entendimento desta palavra, que o Senhor nos dê sabedoria, que o Senhor nos traga paz, Senhor Jesus, sobre tudo aquilo que nós ouvimos, mas que seja o Espírito Santo de Deus a revelar o coração dos teus filhos, Pai. E não livros, estudos ou teologia, opiniões, mas sim o teu Espírito, Pai, para que eles venham buscar com zelo os dons espirituais, porque isto não cessou, isto não acabou ali, isto continuou. E Deus quer manifestar-nos no profético, quer que nós rompemos no profético, quer que nós sejamos edificados no profético, em nome de Jesus. Um coraçãozinho a todos, que Deus os abençoe. Sábado tem culto no Facebook e é o nosso diácono Antônio que vai trazer a palavra. Amém, Antônio? Glória a Deus. Deus abençoe todos vocês. Amém? Um abração a todos.